no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 4 de abril. No ar, o Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Besseneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Oi, bom dia. E nesta edição, Guedes na Câmara, propostas e tchutchucas. Bye, bye, China. Em tempos de Bolsonaro, região vende mais para os Estados Unidos. O rei Pelé, internado em Paris. Assalto em Guararema deixa 11 mortos. E entrevista com o novo comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale, o coronel PM José Eduardo Stanelles. Um rápido comercial e já voltamos. E na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem a reforma da Previdência em audiência com mais de 6 horas. Guedes compareceu à CCJ para prestar esclarecimentos aos deputados sobre a proposta de emenda à Constituição e, durante a sessão, foram vários os momentos de tensão. A presença do ministro estava prevista para a semana passada, mas foi adiada. Guedes desistiu de comparecer na ocasião porque ainda não havia definição de um relator para a PEC e temeu a possibilidade de ficar exposto a críticas de oposicionistas. As mais de 6 horas de sessão tiveram alguns destaques, como quando Guedes afirmou que o governo gasta 10 vezes mais com a Previdência do que com a educação. Ele também citou que o atual sistema da Previdência é perverso e está financeiramente condenado. Que existe um plano para cobrar os grandes devedores que somam mais de 300 bilhões em dívidas. E chegou até a elogiar o ex-presidente Lula, dizendo que ele soube trabalhar com pouco dinheiro e que Lula melhorou a vida de muitos brasileiros. Mas nem o elogio a Lula acalmou os ânimos entre Paulo Guedes e deputados da oposição. Discussões levaram a sessão ao encerramento e foram vários os momentos de tensão. As discussões e gritaria aconteceram em assuntos como o impacto sobre as mulheres domésticas, benefícios para empresas e militares, os 18 anos de PT e MDB no governo, a desigualdade, e os ânimos se elevaram de tal maneira que a sessão teve que ser finalizada. O ápice da tensão foi quando o deputado Zeca Dirceu, do PT paranaense, afirmou que o ministro age como tigrão em relação a aposentados, idosos e pessoas com deficiência, mas como uma tchutchuca em relação à turma mais privilegiada do país. Imediatamente, deputados começaram a cobrar decoro por parte de Zeca Dirceu. Fora do microfone, Paulo Guedes se dirigiu a Zeca Dirceu e respondeu, abre aspas, você não falte com o respeito comigo. Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Antes de encerrar a sessão, Felipe Francischini pediu a Paulo Guedes e a Zeca Dirceu que retirassem as palavras, o que não foi feito. O tumulto seguiu e, em meio à confusão entre Guedes e Zeca Dirceu, a deputada Maria do Rosário, obrigado, editor. Maria do Rosário se desentendeu com Daniela Marques, assessora do Ministério da Economia. A assessora foi encaminhada até a delegacia do prédio e assim se encerrou
o primeiro debate sobre a Previdência na CCJ. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Então, Guedes foi à Câmara debater seu projeto de Previdência com o rei na barriga. Debater com quem dessa maneira no pedestal? Com deputados completamente despreparados para a missão de entendê-la, para confrontá-la ou apoiá-la? Uma oposição que não conhece os números, que não estudou o tema com profundidade para questioná-la, tergiversando com caguetes ideológicos? Os defensores do PSL, ainda mais fraquinhos, não sabem nem o beabá. Guedes, que não é político, não fez questão de ser político. Entrou em cena com aquele ar de superioridade imperial que mostra o que pensa. O que estou fazendo aqui com essa gente? Não houve diálogo produtivo. Não houve conquista de corações para seu projeto, se é que isso é possível. Resumo da ópera bufa. A tramitação do projeto na casa, do jeito como é proposto e imposto, não vai ser nada fácil. Guedes definitivamente não é o melhor garoto propaganda. Acho brilhante aí a colocação de que não tem uma discussão. A síntese é essa, né? Você não tem discussão, nem por parte da oposição, nem por parte da situação. É só uma gritaria, né? Ele já chega com uma empáfia absoluta ali, já chega falando para não ser questionado, também eles não se preparam, esse pessoal desse governo Bolsonaro não se prepara quando vai nessas audiências, né? E os deputados da oposição também não. E aí começam essas provocações. E aí que termina dessa forma lamentável. Se fosse um investidor internacional estivesse vendo um negócio desse aí, eu acharia isso aí tudo uma palhaçada e ele ficaria decepcionado com o país. Não tem dúvida, não tem dúvida. Aí ele coloca essa questão de tchutchuca aí, o cara fica revoltado e em vez dele manter a compostura e tentar contra-argumentar com argumentos mesmo, sólidos em relação àquilo, aí ele vai lá e parte para agressão também. Então, assim, enfim, um espetáculo dantesco e ao qual o povo brasileiro foi sujeito. Exatamente. Desnecessário. Pela Perfeito. terceira vez, né? Não tem Porque já dúvida. teve educação, relações exteriores e agora economia. Né? Não tem dúvida. E o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo irá entregar à iniciativa privada a maior quantidade possível de ativos da União. O argumento do ministro é de que não há espaço no orçamento para os investimentos necessários em infraestrutura, já que dos 54 bilhões de reais previstos em contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o governo dispõe apenas de 8 bilhões. Ao falar sobre as novas concessões, Tarcísio disse que o Brasil não vende ativos, e sim credibilidade, e que a pasta trabalha para acertar na definição do modelo de contratação para evitar o descumprimento de cláusulas contratuais e a suspensão de investimentos. O presidente Jair Bolsonaro inicia hoje a rodada de reuniões com dirigentes de partidos. Entre os temas que serão discutidos estão a busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Segundo a Casa Civil, as reuniões terão a presença do ministro Onyx Lorenzoni, que responde pela articulação política do governo. E nessa quinta são esperados para conversas os líderes Marcos Pereira, do PRB, Gilberto Kassab, do PSD, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Nogueira, do PP, ACM Neto, do DEM e Romero Jucá, do MDB. As audiências com presidentes de partidos são os primeiros compromissos oficiais de Bolsonaro após retornar de visita de 4 dias a Israel. As conversas com dirigentes partidários continuarão na semana que vem, com a previsão de audiências com outras 5 siglas. Ô Glauco, se nessa reunião alguém gritar pega ladrão, sobra um, né? Sai todo mundo correndo. Então tem que tomar cuidado aí. Muito cuidado. Se tocar uma sirene ali perto, nossa, o pessoal vai ficar desesperado. Vai ali. ter debandada. Vai ter debandada. Vai ter, provavelmente. Ai, ai.
para a instalação de... E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, defendeu hoje a decisão do governo federal de suspender um contrato para a instalação de radares em rodovias federais. O ministro foi questionado sobre a determinação durante a audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. De acordo com Freitas, o debate sobre a instalação de radares será feito com base em critérios técnicos. De acordo com o ministro, o governo quer colocar os radares em lugares onde são necessários e que o contrato do DNIT previa a instalação excessiva de radares e que o custo chegaria a R$ 1 bilhão. Ontem, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, disse que a agência também vai reavaliar os pedidos de instalação de novos radares nas rodovias que foram concedidas. E a Assembleia Constituinte da Venezuela, pró-Maduro, cassou a imunidade parlamentar do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A medida abre caminho para uma eventual prisão do líder oposicionista, que responderá à justiça comum por ter desobedecido à determinação do regime de Nicolás Maduro, que o proibia de deixar o país. Conforme matéria do G1, a petição foi entregue ao órgão chavista pelo Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, que também é controlado pelo regime de Nicolás Maduro. Logo depois, o líder oposicionista disse que o pedido não tinha valor. Nada vai nos deter, disse o autoproclamado presidente em um discurso transmitido em redes sociais. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos também com a entrevista do coronel José Eduardo Stanelles, o novo comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale do Paraíba. E nós voltamos para esse bloco e já está conosco aqui em nossa mesa o coronel PM José Eduardo Stanelles, o novo comandante da Polícia Militar da região metropolitana de Vale. Muito obrigado pela sua presença, coronel. Eu vou pedir para ler algumas notícias e nós já damos início à nossa entrevista. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. E o governo de São Paulo liberou cerca de 20 milhões para a obra do Copom aqui no Vale. Confira a matéria com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos, jornal Abre Aspas. O governo estadual autorizou 20 milhões de reais para a construção de um novo prédio do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar no Vale do Paraíba. Atualmente o Copom funciona na sede administrativa do CPI-1, que é a administração da Polícia Militar na região, em São José dos Campos. E será construído um prédio ali perto, na área de estacionamento do 1º Batalhão, que fica ao lado do CPI-1, também em São José dos Campos. O novo Copom ele vai resolver alguns problemas de gargalo de atendimento, segundo a Polícia Militar, e vai ganhar novos equipamentos que vão torná-lo mais moderno, mais rápido, mais seguro e com a capacidade de interagir, de integração com os COIs, os Centros de Operações Integradas Municipais. Hoje, no Vale do Paraíba, 5 cidades já têm COI, como São José, Taubaté e Guaratinguetá. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. E atenção, uma tentativa de roubo a 2 bancos terminou com tiroteio em Guararema na madrugada de hoje. De acordo com as informações, 25 criminosos eram ao menos 25 criminosos e 11 deles morreram. Uma das mortes ocorreu após um assaltante ser baleado ao fazer uma família refém durante a fuga. Conforme matéria do G1, a ação começou por volta das 4 da manhã na região central da cidade. De acordo com o comandante da rota, Mário Alves da Silva, os assaltantes estavam em 5 veículos. Eles invadiram uma agência do Banco do Brasil e outra do Santander.
Até a última atualização, não estava confirmado se de fato o dinheiro foi levado dos bancos. O Banco do Brasil, invadido, é vizinho de parede da delegacia da cidade. A distância entre as duas agências é de menos de 300 metros. As bombas colocadas no Banco Santander não chegaram a ser detonadas. Explosivos foram achados no interior das agências. Os criminosos também metralharam a fachada de uma loja. Por volta das 7h40, carros da polícia chegavam ao local do assalto para analisar uma suspeita de bomba em um veículo que foi deixado na rua. Ainda, segundo as primeiras informações da polícia, o restante da quadrilha conseguiu fugir em 2 carros usando estradas rurais. Um veículo foi abandonado no meio do caminho. Policiais militares informaram que nenhum agente da corporação ficou ferido durante a perseguição aos criminosos. No entanto, ao menos uma viatura ficou com vidros estilhaçados e teve o pneu furado. Nós vamos agora à entrevista com o coronel PM José Eduardo Stanelles, como eu já falei, o novo comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale. Coronel, mais uma vez, muito bem-vindo. E, coronel, o senhor assume uma região com altíssimos índices de criminalidade. A pergunta que eu acho que fica é: começar por onde, coronel? Bem, na verdade, nós pretendemos fazer um trabalho de integração. Eu acho que trabalhar de uma forma mais integrada com a sociedade e aproveitando os recursos já existentes seria um bom começo para a gente poder melhorar esse tipo de indicador criminal, né? O que eu tenho dito é o seguinte, que indicador criminal de violência não depende de polícia, depende de sociedade. Se nós temos famílias desestruturadas, graves problemas sociais, não é a polícia que vai resolver. A gente combate sempre os efeitos, né? As causas a gente não consegue combater. Por isso é importante que a gente se integre mais à sociedade, para que políticas sociais sejam desenvolvidas, para que as pessoas compreendam que a gente tem que se unir para ter uma solução condizente, né, com o que a gente pretende, né? Nós temos uma região muito complexa, nós temos uma região que tem características que nenhuma região do estado de São Paulo tem. Nós temos um polo turístico muito forte, nós temos o litoral norte, descem muitos turistas e descem criminosos juntos. Nós temos a região de Serra, que tem o tema do inverno, então nós temos uma movimentação muito grande de turistas. Nós temos o turismo religioso na região de Aparecida. Nós temos a rodovia Presidente Dutra, que transporta 51% de todo o PIB nacional, passa pela rodovia Presidente Dutra. São 58 mil carros por dia, é um fluxo muito grande de riquezas, de pessoas, né? Nós temos 16 mil presos na área, são 28 penitenciárias na área. Nós temos 15 mil indústrias produzindo aqui, 145 mil empresas na região. Então, quando você junta essa massa de volume de dinheiro, de volume de riquezas, cidades pobres ao lado de cidades ricas, nós temos uma tríplice fronteira, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, regiões fronteiriças são sempre críticas. Então, assim, é uma região muito complexa. Acho que nenhum lugar do estado de São Paulo tem uma região como a nossa região. Como o senhor viu esse caso agora, dessa madrugada, lá em Guararema, né? Com tantas mortes, como é que o senhor analisa esse caso específico aí? Bom, é um problema do Brasil, né? Esses roubos a agências bancárias, o pessoal estourando caixa eletrônico, não é só aqui que acontece, né? Ultimamente os criminosos têm preferido atacar cidades menores com menor policiamento, né? Então, até por isso que nós temos tido a presença de forças como a Rota na nossa região, né? Então, recentemente a Rota esteve em Caraguatatuba fazendo uma operação de combate ao tráfico. A Rota tem vindo para o Vale do Paraíba com muito mais frequência, né? Coincidentemente, a Rota estava presente numa dessas operações também de busca por criminosos que cometem tráfico de drogas. Nós temos intensificado uma presença da Rota fora da capital, né? É importante que a Rota seja vista, porque ela exerce também uma ação inibidora ao crime, né? E como a Rota estava presente e houve esse roubo a caixa eletrônico, todas as equipes da região foram acionadas quando começaram a estourar os caixas, né? E a Rota deu o primeiro combate a esse crime organizado.
E em seguida chegou o COI, chegaram outras equipes especializadas, o BAEP de São José dos Campos foi acionado também para as imediações de Jacareí. Enfim, foi uma ocorrência que o desfecho naturalmente acabaria sendo esse. Esse tipo de criminoso ele não costuma se render com facilidade, né? Ele troca tiro com a polícia, ele está bem armado, ele está com carros blindados, a polícia não está com carros blindados. A polícia tem investido em inteligência, né? A gente consegue entender um pouquinho quem são esses bandidos? Sim, esses bandidos geralmente são quadrilhas especializadas em roubo a banco mesmo, em roubo a caixas eletrônicos, né? Eles geralmente terceirizam várias funções das quadrilhas, eles alugam armamento, né? Uma pessoa normalmente leva os armamentos para eles, até um determinado local, eles pegam esse armamento, eles se interligam com quadrilhas que furtam veículos para poder ter esses veículos para ação, né? É tudo muito bem organizado, são quadrilhas especializadas realmente em roubo a banco. E nem todas as quadrilhas são de São Paulo, nós tivemos vários casos de quadrilhas que vêm de Minas Gerais, vêm do Nordeste para cá, então eles fazem uma análise do terreno, normalmente eles aliciam pessoas envolvidas com transporte de valores, com vigilância bancária, para saber mais ou menos os volumes de dinheiro que são movimentados nessas agências. Eles têm toda uma estrutura por trás disso, né? Então, é um crime bastante complexo de ser combatido. Agora, em relação ao PCC, né, que o senhor estava contando antes aqui, que não necessariamente é uma ação de PCC, né? O PCC pode estar envolvido em outras questões mais ligadas ao tráfico de drogas, é isso? Sim, existem quadrilhas de várias outras organizações, existem quadrilhas que não são vinculadas a nenhuma outra organização também, né? Então, tem os independentes aí que costumam atuar também nessa área. Então, nem tudo que acontece no estado de São Paulo está relacionado à organização criminosa, né? Aquela organização criminosa. Diga. Fiquei muito feliz que você falou em relação a que os crimes ocorrem devido a problemas sociais, né? E que justamente, infelizmente, a polícia acaba agindo no efeito e não propriamente na causa, que são todas as desigualdades, todas as mazelas sociais que a gente tem. Acho que isso daí realmente é muito boa a explicação. Acho que muita gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Que é muito importante. Existe algum tipo de policiamento específico em relação a áreas mais pobres, a favelas? Alguma ação especial para lidar justamente com essas situações? Algum protocolo para essas pessoas que estão em vulnerabilidade? Porque às vezes, né, a pessoa reside numa favela e tem um ponto de tráfico de drogas. A polícia entra, acaba havendo um conflito, um confronto, né, e as pessoas ficam no meio. Como que existe algum planejamento? Como que funciona isso? Tudo tem um procedimento operacional padrão, tá? Pegando o gancho do que você me falou sobre problemas sociais, eu costumo dizer o seguinte: a sociedade, na parte da segurança pública, ela funciona como se fosse um time de futebol. Então você tem os atacantes, meio-campistas, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, né? E tem o goleiro, né? Então, quando todo time falha, o goleiro tem que tentar defender o gol, né? Então, falhou a família, não conseguiu criar dar a educação adequada para o filho, falhou o sistema que daria um emprego para essas pessoas, falhou a assistência social, que não corrigiu aquela situação do pai batendo na mãe, causando problemas familiares, tudo falhou. O cara se tornou um criminoso, cometeu um crime e a polícia tem que tentar deter para que a sociedade não tome o gol, entendeu? Então, na verdade, nós temos que, para resolver o problema da criminalidade, melhorar assim 99,9%, nós temos que melhorar nossa sociedade. A gente sempre fala assim, eu gostaria de deixar um mundo melhor para os meus filhos. Mas pouca gente fala, eu gostaria de deixar filhos melhores para o mundo, né? Eu acho que nós temos que começar a enfrentar o problema da criminalidade de uma forma global, de uma forma em que toda a sociedade se comprometa com o enfrentamento, né? Então, nós temos reduzido os indicadores criminais através de meios policiais. De 2012 até hoje, nós tivemos uma grande redução. O estado de São Paulo é recordista em redução de indicador criminal. Nós temos os menores indicadores criminais do país, mas a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, nós estamos um pouco acima da média. Mesmo tendo reduzido paralelo à redução do estado, mas nós estamos acima da média, justamente por causa dessas complicações que eu falei no início do programa, das complexidades da nossa região, né? Mas existe sim vários protocolos, como você perguntou, para que haja uma redução de conflitos nessas áreas. Principalmente a implantação de um sistema muito interessante que é o policiamento comunitário. O que é o policiamento comunitário?
é a fixação de um policial que tem características especiais, ele tem um perfil próprio para trabalhar junto com comunidades, ele fala a língua da comunidade, é aquele cara carinhoso, que ele se adequa. Ele tem um treinamento para isso? Tem todo um procedimento. Para você implantar o policiamento comunitário em uma determinada região, em primeiro lugar, ele funciona muito bem em região carente. Né? Regiões ricas não é região para policiamento comunitário. Policiamento comunitário é a região carente. Então você coloca um grupo de policiais, você fixa esse grupo, então tem que ser sempre os mesmos policiais para que eles conheçam as pessoas e as pessoas conheçam os policiais, para que haja uma amizade, uma confraternização, uma irmandade ali, todos em prol da comunidade, inclusive o policial. Né? O que o policial faz? Você faz primeiro uma visita comunitária. Essa visita comunitária, o policial leva um questionário, vai de casa em casa, leva 50 minutos a visita, ele entrevista as famílias para saber a renda familiar, as condições de moradia das pessoas, quantas pessoas vivem lá, quais são os problemas sociais enfrentados por aquela família, se tem pessoas presas, se tem pessoas desempregadas, se tem usuários de droga na casa, e ele vai conhecendo a problemática. Então ele vai de casa em casa. Né? É interessante, né? Porque quando a polícia chega pela primeira vez naquelas regiões, as pessoas estão meio ansiosas, temerosas, e no final da visita vai gerando um vínculo de amizade que a família já começa a servir cafezinho para o policial, levar um bolinho ali, e acaba estabelecendo laços de confiança com a polícia. Né? E depois de um mês de visitas comunitárias, a polícia faz uma reunião comunitária, como se fosse uma reunião de condomínio. Reúne todas as pessoas e detecta esses problemas e traz, inclusive, vereadores, traz pessoas da prefeitura, ligado a outros órgãos públicos. Né? Citar um exemplo para você. Numa reunião comunitária que foi feita em São Paulo, as pessoas diziam o seguinte: olha, a gente tem muito problema de estupro e temos problema de roubo, porque o ponto de ônibus fica a 3 quilômetros desse bairro. Então as pessoas descem naquele bairro e tem que caminhar 3 quilômetros por ruas escuras, mato alto, e nesse meio caminho ali, os criminosos se estabelecem na região para cometer roubo, estuprar as menininhas e tal, né? Como vamos solucionar isso? Aí o pessoal da prefeitura entra em contato com a empresa de ônibus, coloca pontos de ônibus mais próximo, começa a cortar o mato, colocar postes, iluminar a região e dificultar a ação do criminoso. Então você muda o ambiente. Né? Essa é a relação que tem que haver com outros órgãos, né? Exatamente, mas a polícia comunitária é isso. Ela congrega os esforços de todos os órgãos e da comunidade. A finalidade da polícia comunitária é mudar a realidade social. Então você combate o crime mudando a realidade social. A gente tem que entender o seguinte: o crime ele é composto por 3 pilares. Nós temos aqui o criminoso, nós temos aqui a vítima, e entre o criminoso e a vítima nós temos o meio ambiente. Temos o ambiente. Né? Quando a gente muda o ambiente, a gente dificulta a ação. O criminoso entra em contato com a vítima. E aí você começa a ter uma redução de indicadores criminais. E fora isso, o que acontece? O policial que faz esse tipo de policiamento, ele faz coisas que o policiamento normal não tem tempo de fazer. Então ele vê, por exemplo, um menino andando em má companhia. Ele pega o moleque, leva para o pai, porque ele já conhece a localidade, e fala: olha, seu filho está andando com esse sujeito, ele comete isso, aquilo. Se ele continuar andando com o cara, ele vai se tornar um criminoso, eu vou ter que prendê-lo, tal. Aí o pai dá uma dura no moleque, dá uma orientada, tal, e acaba evitando o surgimento de um novo criminoso, entendeu? Então, o policiamento comunitário é aquele policiamento em que o policial se integra realmente à comunidade e começa a resolver o crime nas suas raízes. Por isso ele é tão eficiente. Eu queria entender, né, que, essa é a polícia que muita gente não conhece, né? Porque hoje, muitas vezes, a polícia está associada, a polícia é aquela que mata, né? A truculência, né? A truculência, e né? É legal ouvir o senhor falando isso, principalmente por conta dessa questão mais humana mesmo da polícia. Não é a questão de lidar com os seres humanos de uma forma, né, assim, mais, como você mesmo falou, um acolhimento maior, né? Então, a gente tem o problema do estereótipo, né? O que é o estereótipo? Você forma uma imagem, essa imagem é disseminada coletivamente e ela não reflete a realidade da sociedade, né? Então nós temos polícia no Brasil inteiro, né? Cada estado tem uma polícia com determinadas características, né? A característica da Polícia Militar do Estado de São Paulo não é a violência. A característica é a sociabilidade do policial, né? Só que a gente acaba sendo impregnado por estereótipos que vêm de todos os lugares do mundo. Então você mostra um policial, digamos, num outro estado lá, batendo num ambulante, por exemplo. Então, quando você liga o nome polícia,
tudo que está relacionado à polícia acaba sendo englobado por esse estereótipo. Mas a PM de São Paulo, eu acho que é uma polícia extremamente sociável. Nós temos treinado nossos policiais, principalmente com relação à expansão de programas sociais, como Vizinhança Solidária, por exemplo, em que nós nos integramos à sociedade. A própria sociedade passa a se fiscalizar, a comunicar fatos suspeitos à polícia. Então você cria um Vizinhança Solidária numa região, as pessoas começam a interagir mais. O que falta, eu acho que na nossa sociedade, é comunicação. As pessoas se tornaram, por diversos fatores aí, como mídias sociais e tal, elas começaram a se isolar. E a polícia tem essa obrigação de voltar a ter um resgate, a fazer um resgate da comunicação entre as pessoas. Quando a gente estabelece um programa Vizinhança Solidária, as pessoas voltam a interagir. Né? Um vizinho passa a olhar a casa do outro, as pessoas chegam em horários diferentes. Quando elas percebem a presença de um carro suspeito que está rondando a região, elas colocam no grupo de WhatsApp, tiram foto do carro. O policial que está no grupo de WhatsApp já checa a placa no nosso sistema para ver se o carro é produto de roubo, furto, está envolvido em algum crime. A viatura que está fazendo parte daquele grupo já vai abordar aquele carro. E com tudo isso, começa a melhorar as condições de segurança. Porque se aquele sujeito não era procurado pela justiça, não era nada, mas foi abordado pela polícia, ele sabe que está sendo vigiado. Ele já some da área, entendeu? Então são várias atitudes que têm feito essa redução dos indicadores criminais. E com a participação social. Coronel, o senhor me permite uma coisa? Há alguns anos atrás eu tive o prazer de entrevistar o então comandante, que era o Coronel Cláudio Longo, e tive o grande prazer em conhecer o projeto PROERD da Polícia Militar. Nós estamos falando aí da atividade da polícia junto à comunidade, já dentro de um contexto em reduzir criminalidade, aumentar o nível de segurança, para participação maior, mas a Polícia Militar promove vários programas mesmo que levam, no caso do PROERD, com as crianças, que levam a criança a conhecer o que significa Polícia Militar e o que a parte dela no contexto social disso daí. Isso daí também é uma pérola poderosa no combate à criminalidade no futuro. Isso tudo é exercido mais amplamente pela Polícia Militar agora aqui no Vale, principalmente com esses altos índices? Bom, essa sua pergunta ela é muito feliz, né? Antes de eu vir comandar o CPI-1, eu era o diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da corporação. Então, a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, a DPCDH, ela cuida de certos programas da Polícia Militar, dentre eles o PROERD, a Polícia Comunitária, os núcleos de mediação comunitária, que fazem a redução dos conflitos através de uma interface entre o cidadão, o judiciário e a Polícia Militar, né? E o PROERD. Então nós temos assim, e o Vizinhança Solidária. Então são todos os programas que a gente quer implantar aqui. Para você ter uma ideia, dia 9 agora nós vamos ter um workshop de capitães. Então o capitão é a peça-chave da Polícia Militar nas micro-regiões. Então a gente chama de sub-áreas, né? Então nós temos o batalhão é uma área da Polícia Militar e ele é dividido em companhias. Cada companhia é comandada por um capitão, né, que responde por uma sub-área. Então nós vamos reunir todos os capitães e vamos trazer os papas desses assuntos para dar uma palestra para esses capitães, para a gente trocar informações, né? Para que nós implantemos em todas as nossas áreas esses programas. Então, nós vamos ter uma reunião sobre PROERD, uma reunião sobre polícia comunitária, uma reunião sobre vizinhança solidária, uma reunião sobre núcleos de mediação comunitária e sobre um programa muito interessante informatizado nosso, que é o Análise Criminal Web, em que a gente consegue monitorar online os indicadores criminais, para que a gente possa investir esforços pontualmente em determinadas regiões, em horários e dias específicos. Então, é aproveitamento total dos meios já existentes, sem onerar mais o Estado, ou seja, sem criarmos um Estado monstruoso, difícil da sociedade carregar, né? Partindo dos ideais do Estado mínimo, né? O Estado fazendo só aquilo que é função de Estado, mas fazendo muito bem a sua função. Perfeito. Eu acho fantástico, e principalmente eu sei o Leandro, que tem essa aplicação com o social muito feliz, essa aproximação e
e tudo que está sendo feito pela polícia, não é, ô Leandro? Não, exatamente. Eu acho que essa questão da humanização mesmo do atendimento é fundamental. O respeito aos direitos humanos, né, é muito importante, ainda mais nesse contexto todo que a gente vem vivenciando. E como que está, assim, já está disseminado esses programas de polícia comunitária? Como que está, assim, que passo que está isso? Sim, desde 1996, a Polícia Militar buscou no mundo programas de polícia comunitária que nós pudéssemos adaptar à nossa realidade social. O Brasil tem uma realidade diferente de outros países, então nós adaptamos. Nós fizemos um contato com o Japão através de uma agência chamada JICA, né? Então nós colocamos a Agência Brasileira de Cooperação em contato com a JICA, fizemos várias visitas ao Japão para conhecer os Kobans japoneses, os Shusaishos japoneses, né, que são modelos de polícia comunitária, trouxemos para o Brasil e ainda hoje nós aplicamos isso. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo se tornou referência mundial de polícia comunitária e hoje nós formamos em parceria com a própria JICA, polícias da Colômbia, El Salvador, Guatemala e outras polícias que se interessem em receber o treinamento da Polícia do Brasil. Tamanho sucesso do nosso modelo, né? Nós hoje estamos em parceria com a Polícia Militar do Rio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também para a expansão do modelo de polícia comunitária no Brasil. Muito bom. Coronel, nós agradecemos imensamente o senhor ter despendido um tempo para vir conversar conosco, com a nossa audiência aqui. Lembrando que a SP Rio Mais está sempre à disposição da Polícia Militar, do senhor, para o que for preciso contar ao nosso cidadão aqui. Eu agradeço muito a sua presença. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Polícia Militar deve ao cidadão esse carinho, né? Ao cidadão do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, de todo o estado de São Paulo, né? E nós temos nos empenhado para trazer a segurança que as pessoas de bem merecem para esse estado. Eu agradeço muito. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o Tempo e mais notícias. Até já. E chegou o outono e o tempo está meio esquisito, para falar a verdade. Mas vamos saber como é que fica com Camila Brasiliense. Bom dia, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. Essa quinta-feira vai ser mais um dia de tempo estável aqui em São Paulo devido à influência de um sistema de alta pressão sobre a região sudeste. Dessa forma, o dia ficará com pouca nebulosidade e não há previsão de chuva para hoje. Atenção aos baixos valores de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde. Hoje as temperaturas continuarão estáveis e a máxima prevista é de 31 graus no Vale do Paraíba e capital paulista, 30 graus no litoral e 29 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. E atenção, na madrugada desta sexta-feira, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios será interditado para a passagem de veículo de carga. A operação tem previsão de ocorrer da 1 até as 5 horas da manhã. O motorista deve utilizar rotas alternativas, como Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. E na era Bolsonaro, a região metropolitana do Vale dobra a exportação para os Estados Unidos. O destaque você confere com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal Abre Aspas. Os Estados Unidos registraram um crescimento de 99% nas importações dos produtos feitos no Vale do Paraíba no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o igual período do ano passado. Os americanos compraram no ano passado em torno de 300 e poucos milhões de dólares e esse ano foi superior a 620 milhões de dólares. E com isso os americanos deixaram a China em segundo lugar. E os chineses, eles caíram 36% na compra de produtos feitos no Vale do Paraíba. Isso demonstra aí uma clara preferência da política externa do presidente Jair Bolsonaro para os americanos em detrimento dos chineses. É isso. Grande abraço, Xandu Alves, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Xandu. E acordo milionário. Durante evento aeronáutico nas Ilhas Maurício, na África, a Embraer fechou o acordo de aproximadamente 700 milhões de dólares com a companhia nigeriana Air Peace para a venda de jatos modelo E195 da família E2, produzido
em São José dos Campos. É o famoso E-195, né? O acordo ainda prevê o direito de compra de mais 20 aeronaves do mesmo modelo, podendo passar de 1,4 bilhão de dólares. O prazo de entrega ainda não foi informado. E o governador João Dória estará em Campos do Jordão hoje para a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Parque Capivari e do Horto Florestal. O vencedor da licitação foi o consórcio Ecoparque, que agora passa a se chamar Ecocampus. O investimento será de 35 milhões de reais e a empresa pagará ao Estado cerca de 80 milhões de reais. A administração do Horto Florestal passa a ser da empresa gaúcha Urbanês Empreendimentos. O investimento inicial será de 8,3 milhões para a manutenção da área de instalação da área e instalação de equipamentos. As duas áreas em Campos do Jordão são as primeiras a serem privatizadas neste projeto do governo estadual, que prevê a concessão de 25 parques à iniciativa privada. E obras de um complexo turístico de Guaratinguetá estão paradas. Você confere o motivo com a editora de cidades do jornal O Vale, Thaís Pérez. Pequeno problema técnico no áudio da Thaís Pérez. Olha, a dengue é sempre um assunto que a gente tem que tratar com o maior cuidado e prestar muita atenção. 3 casos de dengue tipo 2 foram registrados em menos de uma semana em Pindamonhangaba. Este é considerado o tipo mais severo da doença, que antes recebia o nome de dengue hemorrágica. Os casos confirmados são dos bairros Castolira, Santa Cecília e Pazim. Tratam-se de 2 homens e uma mulher. Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 21 casos de dengue no município. Em 2018, no mesmo período, foram registrados 15 casos. A orientação da Prefeitura é que a população colabore para a prevenção de todos os casos da dengue, eliminando qualquer tipo de superfície com acúmulo de água que possa, claro, se tornar um potencial criadouro. Até quando nós vamos ter que pedir isso, não? Toda semana tem que relembrar, todo ano tem que relembrar. E vamos ver se a população finalmente toma consciência da importância que é isso. E dos impactos, né? Porque, por exemplo, o cara pega a dengue, o cidadão, aí ele falta ao trabalho. Daí a pessoa vai no hospital, então congestiona o serviço público de saúde. Aí a pessoa às vezes precisa de uma ambulância para se deslocar, é utilizado uma ambulância. Então assim, prevenir é sempre melhor do que depois ter que ficar aí remediando e emendando uma situação. Então a gente pede sempre a colaboração de todo mundo, né? Da população toda. Pois é, mas é triste a gente ter que sempre pedir isso e nós temos que ter a consciência para que isso seja feito de verdade. E olha só, o Pelé, nosso rei, na França, lá com um problema sério. Após participar de um evento com o jogador francês Kylian Mbappé, o ex-jogador Pelé foi internado na manhã de ontem em Paris. Segundo as fontes, o ex-jogador sofreu uma crise de tetania no hotel onde estava hospedado. A tetania provoca o formigamento e adormecimento das extremidades do corpo, além de contrações de músculos. E, além disso, pode provocar sudorese, que é aquela transpiração excessiva e vômitos. Nos últimos anos, o rei do futebol passou por 3 cirurgias, 2 no quadril e uma na coluna. E, por conta disso, tem dificuldades de locomoção e precisa de um andador ou cadeira de rodas. Vamos ouvir a Thaís agora. Agora sim, a matéria de Thaís, do jornal O Vale. Guaratinguetá estão parados. Bom dia a todos que acompanham o jornal Abre Aspas.
Obras de um complexo turístico em Guaratinguetá estão paradas por falta de repasse de recursos do governo estadual. Essas obras que estavam em andamento tiveram que ser paradas, já que as empresas que ganharam a licitação não estão sendo pagas. O investimento do governo estadual é de 10 milhões para modernizar o complexo que deve receber peregrinos de Frei Galvão. Uma das obras do projeto é um centro multiuso, que seria entregue em outubro do ano passado, mas será entregue neste mês. O prefeito Marcos Oliva foi até a capital para cobrar esses recursos e teve uma resposta de que eles serão liberados em até 60 dias. Fazem parte desse corredor turístico também a revitalização do mercado municipal da cidade e a criação de um complexo para receber os ônibus dos peregrinos. A prefeitura afirmou que, caso haja o repasse, essas obras podem ser finalizadas até o final deste ano. Thaís Pérez para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Pérez, editora de Cidades do jornal O Vale. E vamos ao esporte. Vexame em casa. O Burro da Central foi surpreendido pelo Água Santa pelo placar de 5-0. Everton, Rodrigo, Sam e Alvinho 3 vezes marcaram para o time da Grande São Paulo. Agora, a equipe de Paulinho McLaren precisa ganhar a partida de volta pelo placar de nada mais, nada menos de 6-0, se quiser manter vivo o sonho de subir à elite do Campeonato Paulista. O segundo jogo será no sábado, dia 6, às 15 horas, em Diadema. Será que dá? Será que dá? Situação difícil, hein? Ficou difícil, hein? Difícil, mas segundo o nosso editor de esportes aqui, ele ainda tem fé. Ainda tem fé? Ainda tem fé. Os times da região, no geral, sofrem bastante, né? Nos campeonatos aí. Difícil na região toda, a gente não tem nenhum time na Série A, né? Na primeira divisão do Campeonato Paulista. E na Elite, né? Agora vai ter o RB Bragantino, mas ele não tá bem no Vale do Paraíba. Tá ali na região Bragantina, né? Mas vamos ver, porque é a região carente de times aí que é para nos representar. Demais. Seja o São José, que está numa situação um pouquinho pior, ou aí o Burro da Central de Taubaté, complicado, né? Vamos torcer. Só eu sou de uma geração que ainda pegou o São José campeão, fui na rua 15 de novembro, abanei a bandeira do São José. Tempos felizes. Eu fui no estádio. Você foi também, eu também. Nós somos quase contemporâneos, a gente participou dessas coisas aí do bom esporte de São José. Sim. E moradores da comunidade do Bonete, em Ilhabela, olha que legal, salvaram uma arraia da espécie jamanta, de 4,5 metros. Você está vendo umas imagens aí. A arraia foi salva por pescadores após entrar num cerco e ficar presa acidentalmente. Olha que impressionante o tamanho desse Rodrigo? bicho. Tá assustado, meu? Nossa, que impressionante, 4,5 metros. E essa comunidade do Bonete aí, que fica do outro lado da Ilhabela. A gente vê, olhando São Sebastião, a gente vê um lado, ela fica do outro lado da ilha, né? E eu já fui lá, não existem estradas que levam até lá, existe apenas uma trilha, tem que fazer uma trilha de mais ou menos 5 horas no meio da mata para chegar lá, ou dá para ir de barco. Lá vive uma comunidade de pescadores que eles não têm energia elétrica, agora eles têm geradores fotovoltaicos, né? Mas até quando eu fui a primeira vez, em 2007, não tinha energia elétrica. Internet lá, é só um ponto de internet na vila toda, é uma vila relativamente grande, assim, tem casas, tem um hotel, né? Assim, não é um hotel, uma pousada, tem campings. Então, assim, lá é um lugar de extremo contato com a natureza, de preservação ambiental. E a gente viu nas imagens aí, não sei se o pessoal reparou, tem essas canoas feitas de madeira, mas são feitas de árvores mesmo. Então é uma técnica que eles usam, que eles pegam uma árvore e vão desbastando ali os troncos e produzem essas canoas. E é uma coisa que tem lá, é muito forte, né, os boneteiros. Então é muito legal, muito bacana a imagem, ressalta mais uma vez essa característica que eles têm de preservação do meio ambiente. Né? Muito legal mesmo. Parabéns, claro, sempre. E olha só, tem estreia na SP Rio Mais. Amanhã, o Bonilha Repórter, ou Repórter Bonilha, apresenta o programa Top Memes. Confira só um pequeno trailer aí do que vai ser esse programa. Fala, galera, beleza? Oh, meu amor, não fique triste.
Nós estamos começando aqui na SP Rio Mais um novo programa, que é o Top Memes. E eu trouxe um cara que é daqui da região e que bombou na internet. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. Eu estou com ele aqui, ó. Luiz Salles. Oh, meu amor, Não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Você quer R$1.000? 1.000. Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? R$1.000. Pois é, que bacana, muito legal. Parabéns ao Bonilha, tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E memes é uma coisa que agrada a todo mundo, a gente acaba dando risada, né? E a gente vai encerrando essa edição do Abre Aspas, lembrando a nossa parceria aí com o jornal O Vale, com os boletins informativos e tudo mais. Lembrando também que você pode acompanhar essa edição e muito mais notícias pelo portal da SP Rio Mais. Um ótimo dia a você e até amanhã.